Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do perdão. Quem tem acompanhado os chamamentos aí da casa para essas falas nas quartas-feiras, deve se recordar que recentemente estava programado que nós viéssemos a essa casa. Só que infelizmente eu tive uma dificuldade na viagem e não pude chegar. E aí foi uma oportunidade excelente, tanto minha como daqueles que estavam aqui me aguardando, exercitarmos duas situações. Eu tive a oportunidade de exercitar a paciência, porque eu vim do Rio de Janeiro, peguei engarrafamento, bati no buraco, arrebentei o pneu, coisas desse tipo. E vocês de exercitar o perdão, porque ficaram esperando que a gente chegasse e infelizmente nós não pudemos chegar. Mas eu tenho certeza que a mensagem chegou por intermédio de um outro companheiro ou companheira que fez a caridade de nos substituir, e tenho certeza até com mais qualidade do que nós poderíamos ter feito. Hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar mais uma vez a respeito do perdão, só que sob uma outra perspectiva. Nós vamos falar um pouco de Jesus, do Cristo. Vamos falar, inclusive existe uma palestra com esse chamamento, que é Jesus, médico das almas, ou o terapeuta e a terapêutica. O Cristo, quando esteve junto a nós, encarnado, há pouco mais de 2000 anos, ele, em 3 anos do seu messianato, ele se dedicou a nos transmitir, de uma maneira bem prática, um resumo das leis, dos ensinamentos, que, se bem executados, se bem compreendidos e bem executados, nos auxiliariam no nosso desenvolvimento, no nosso progresso, e a vivermos de uma forma mais equilibrada e feliz. Quando nós estudamos a mensagem do Cristo, nós vamos perceber que ele nos ensina a vivermos de uma maneira mais equilibrada, a vivermos mais felizes, a vivermos mais em consonância ou em sintonia com aqueles procederes que nos trouxessem bem-estar, saúde, felicidade, dentro da possibilidade de cada um de nós. Eu vou começar falando de um livro que a gente já teve até a oportunidade de citar em outra oportunidade, em outro momento, né, numa palestra, se não me engano, aqui, numa fala aqui ou em outra casa, que é de uma dupla de médicos americanos, e o título do livro, bem interessante, é Sentir-se Bem Faz Bem a Você. Logo na introdução desse livro, os autores, ele fala assim: o remédio que está em sua cabeça. Pode parecer uma banalidade,
mas em grande medida, muitos tipos de doença começam de fato em sua cabeça. Isso não significa que você esteja louco, e sim que seus pensamentos podem literalmente preparar o terreno de uma doença. Muitos estudos comprovam que se você achar que vai ficar doente, é bem provável que acabe manifestando os sintomas de determinada doença. Grande parte da cura medicinal pode ser atribuída não a alguma droga miraculosa, nem a um procedimento cirúrgico, e sim ao simples poder da mente sobre qualquer coisa que seja importante para você. Eu estou lendo a introdução de um livro escrito por 2 médicos que, numa pesquisa, chegaram à conclusão que, se nós cuidarmos da nossa mente, nós estaremos cuidando também da saúde e do equilíbrio do nosso corpo físico. A pesquisa científica chegou à conclusão de que suas crenças, suas expectativas e seu estado emocional podem realmente fazer tanta diferença ou mais quanto um número maior de manipulações fisiológicas. Em outras palavras, simplificando nossa tese numa frase de para-choque de caminhão, os médicos nem sempre curam as pessoas. Em geral, são as pessoas que curam a si mesmas. Nós estamos, às vezes os companheiros e as companheiras pensam, mas vem cá, por que esse cara está lendo esse livro? Partes desse livro. Porque a gente está vendo, através desse, como de outros livros, de outras pesquisas, que nós, milhares de anos depois, mais de 2.000 anos depois, a gente está chegando à conclusão, a medicina chega à conclusão, que aquilo que se dizia há muito tempo atrás é comprovado, é correto. E a gente vai entender, focando o pequeno ensinamento do Cristo, que é o perdão. E quando Cristo nos ensina a proceder, Ele está nos ensinando, quer ficar bem consigo mesmo? Quer ficar saudável? Quer viver feliz? Então proceda assim. Os pesquisadores estão descobrindo que aquilo que chamamos de mente, essa entidade mística que abrange pensamentos, lembranças, emoções e personalidade, se relaciona à atividade de neurônios cerebrais situados em áreas mais elevadas do cérebro, que fazem conexões descendentes com outros neurônios que ficam num nível mais baixo, depois com a medula óssea e, por fim, com o resto do corpo. Esses neurônios terminais podem influenciar todos os aspectos do nosso sistema imunológico, das células B e T a órgãos linfáticos como o baço e o timo. Esse esotérico fato neurofisiológico tem enormes implicações nos tratamentos de saúde. Em algumas poucas conexões está um circuito relativamente simples, através do qual coisas como estado de espírito, personalidade e comportamento podem alterar a atividade imunológica do indivíduo. A partir de meados do século XIX, a medicina, de forma genérica, preferiu concentrar a maior parte da sua atenção no corpo e não na mente.
enfatizando a cirurgia e a farmacologia em detrimento da psicologia. Embora muitos, tanto médicos quanto pacientes, acreditassem haver realmente ligação entre o estado de espírito e o estado de saúde, uma evidência documentada que corroborasse essa ideia não existia ou nunca foi procurada. A suposição científica básica de que o sistema imunológico opera isoladamente dos outros sistemas fisiológicos do corpo contribuiu para essa falta de evidência. Mas os estudos sobre a relação mente-corpo nunca desapareceram por completo. Apenas se esconderam sob rótulos genéricos de medicina comportamental, medicina psicossomática. E nas últimas décadas, à medida que a ciência e a tecnologia avançaram, os pesquisadores conseguiram estabelecer de forma absolutamente convincente o fato de que, longe de funcionar independentemente do resto do corpo, o sistema imunológico interage intimamente com o sistema nervoso, que governa todos os nossos pensamentos e processos fisiológicos, assim como com o sistema endócrino, que segrega hormônios. Os pensamentos afetam os hormônios afetam os pensamentos. E ambos afetam os componentes do sistema imunológico por meio de uma interação fabulosamente complicada, cujas profundezas a ciência só está começando a entender. Uma declaração que podemos fazer com elevado grau de certeza é que a existência dessas ligações diretas entre a mente e o sistema imunológico é clara. Mais adiante, no mesmo livro, no capítulo 2, eles dizem o seguinte: o título do capítulo é assim: está tudo na cabeça. Esse é o título do capítulo. E fala como a atitude, a disposição e o estado de espírito afetam a nossa imunidade. E tem uma fala, uma citação do Woody Allen, que diz assim: não fiquei com raiva, somente desenvolvi um tumor. Aí a gente vê que a ciência já comprova que os nossos estados de desequilíbrio emocional, raiva, rancor, o não perdão, né, tem uma influência muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Porque esses procedimentos, como a gente encara a nossa vida psicológica, vai influenciar sensivelmente e diretamente a saúde do nosso corpo físico. E nós, que acreditamos, todos que estamos aqui, reencarnacionistas, né? Somos espíritas e reencarnacionistas, temos absoluta certeza da imortalidade da nossa alma, do nosso espírito. Vamos perceber que essas doenças, se as cristalizamos, nós as carregamos não só para essa existência, mas podemos carregá-las para o plano extrafísico, né, ao desencarnar, e se não resolvermos as nossas questões, podemos carregar por muito e muito tempo. Olha que interessante, ele fala aqui: evite pessimismo de segunda mão. Minimize o tempo que passa com gente que não para de reclamar. É um conselho. Minimize o tempo que passa com gente que não para de reclamar. Com céticos e outros pessimistas. Pense na negatividade como o equivalente emocional a uma sala cheia de fumaça de cigarro.
Lembra que André Luiz nos diz que nós temos uma atmosfera psíquica. O fumante solta e exala a fumaça do cigarro. A nossa mente, nós exalamos o nosso estado mental. Então imagina se nós estamos somente reclamando da vida, ou disso ou daquilo. Imagina qual é a atmosfera mental que nós estamos cultivando para nós quando nós somos dados a esses hábitos. E nós sabemos, né, que nós fazemos os nossos hábitos e depois o que acontece? Os nossos hábitos nos fazem, não é isso? Primeiro nós fazemos os nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos fazem. Diz assim: abra o peito. Isso é essencial. Expresse sentimentos reprimidos com grande carga emocional. Não reprima ressentimentos. Expresse. Visite um amigo ou familiar diferente, ou telefone para ele ao menos uma vez por semana e converse sobre alguma coisa que esteja incomodando a ambos. Se algo está incomodando entre eu e alguém, ao invés de eu remoer aquilo e guardar para mim, por que eu chamar aquela pessoa e conversar com ela a esse respeito? Seja nosso companheiro, nossa companheira, nosso filho, nossa filha, nosso vizinho, nosso colega de trabalho, nosso colega de doutrina, né? Conversar a respeito sobre aquilo que eu posso estar incomodando aquela pessoa e sobre aquilo que aquela pessoa pode estar me incomodando. Se o outro souber que ouvindo pode ajudar você, a sensação de recompensa vai beneficiar o sistema imunológico dele também. Então, além de eu me beneficiar dessa prática, eu vou beneficiar aquele companheiro ou aquela companheira. Olha que interessante. São médicos que estão dizendo isso. Através de pesquisas comprovaram que isso é uma verdade. Curioso, né? Tem um outro parágrafo que diz assim: dê vazão à agressividade, mas sem exageros. Mas olha, ele vai explicar o que é dar vazão à agressividade. Porque às vezes a gente vê uns conselhos: dá vazão à sua agressividade, aí soca alguma coisa, bate. Tem uns que fazem como é que chama aquele negócio? Luta, artes marciais, né, para extravasar. Não é disso que está se falando, não. O que eles estão dizendo? Se você está com raiva de alguém, ou se alguma coisa o deixou frustrado ou irritado, diga isso para esse alguém. Mas olha o que ele diz: mas com o máximo de tato possível. Não sei o que está dizendo, ele está dizendo. Essa dupla de médicos. A pesquisa mostra que atacar um transgressor não ajuda a acabar com a raiva. Então, se eu estou com raiva de alguém, eu ir lá, a pesquisa me mostra que eu chegar lá e bater naquela pessoa, isso não resolve nada. 5 minutos depois de alguém manifestar a sua frustração desse modo, ou seja, através da agressividade, você provavelmente sentirá mais raiva ainda e vai repetir a dose muitas vezes. Portanto, comunique de fato o que sente. Seja assertivo, aberto, honesto, mas mantenha-se calmo, respeitoso, diplomático e educado. Ou seja, primeiro eduque-se, depois converse, né? Mas é fundamental não guardar. Não sou eu que estou dizendo isso, e eu ainda não estou lendo o Evangelho. Olha que interessante. Oi? Nós fazemos nossos hábitos e nossos hábitos nos fazem, né? O que é o difícil? Não, difícil é aquilo que eu ainda não tentei fazer e não consegui, né? Difícil é aquilo que eu ainda não consegui fazer.
Eu já contei essa história um monte de vezes. Quando eu tinha, eu acho que 11, 12 anos, eu tenho um amigo, que eu me lembro dele até hoje, é o Agenor. Ele era mais ou menos da minha idade, eu era muito novinho, né? Ele era um pouquinho menos novo que eu. A gente estudava na mesma sala. E ele tocava violão. Ele já nasceu tocando violão. E a gente era muito amigo, sabe aqueles amigos de criança, bastante amigo. E eu tinha uma vontade muito grande, tem até hoje, de tocar violão. Só sei tocar violão nas coisas, né? Eu fico olhando o Vitor tocar, eu fico com a inveja danada. Aquela inveja boa, né? Inveja de espírita, né? Aquela inveja boa. Se é que existe inveja boa, né? A gente bota as nossas desculpas, né? Inveja de espírita e inveja boa. Não sei se inveja boa, né? Mas vamos lá, não foi eu que disse isso não, tá? Foi o Divaldo, por isso que eu estou copiando. Mas bom, então eu tinha muita vontade de tocar, e tem até hoje, mas ele já nasceu tocando. E a gente, muito amigo, ele falava pra mim assim, poxa, irmã, por que você não toca? É tão fácil. Né? Aí ele pegava o violão, tentava me ensinar, né, a tocar, no recreio da aula, ele levava o violão para a escola, aquela coisa. Eu estou até hoje tentando aprender. Mas ele dizia, olha que interessante o que ele falava para mim, é muito fácil, é só fazer assim. Aí ele pegava o violão e fazia. Né? Ele pegava o violão e fazia. É claro que ele é uma dessas pessoas raras, que o Agenor, que eu sabe, nunca aprendeu assim, ninguém o ensinou, né? Mas a gente pode aprender. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: para ele aquilo era muito fácil. Para mim, aquilo era, como é até hoje, né, uma dificuldade. Eu até alguma coisinha a gente brinca, né? Mas muito mal e com muito treino. Não do jeito que ele pegava violão e tocava. Então, por que é o difícil? O difícil é aquilo que a gente ainda não sabe. O difícil é aquilo que eu ainda não sei fazer. Depois que eu aprendo, aí fica fácil. Depois que eu aprendo, né? Todos nós aqui sabemos escrever e ler, né? Só o outro menininho que está por aí, um menininho que talvez ainda não saiba, mas a maioria de nós sabemos. É fácil? Pega o lápis e o papel e escreve. Agora, fala isso para uma pessoa que ainda não aprendeu, ou então, ao invés de ler e escrever em português, como cada um de nós certamente vai achar fácil, tenta fazer isso em árabe ou em chinês para ver se é fácil. Né? Salvo algumas raras exceções de um ou outro aqui que sabe escrever e ler em árabe ou em chinês, vai ser muito difícil. Então, fácil é aquilo que eu sei, difícil é aquilo que eu ainda não sei. Né? Toda vez que eu venho aqui, em toda casa que eu vou, lembro daquela perguntinha do Livro dos Espíritos, né? Que diz, que nos fala assim: é fácil evoluir? Aí todo mundo responde: não, muito difícil, né? E vocês querem evoluir? Aí o que todo mundo responde? Sim, eu quero evoluir, não é isso? Mas o que está escrito no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala para os Espíritos? É isso? Não. Quando se pergunta lá, é fácil? Aí o que os Espíritos nos dizem? É muito fácil. Basta que vocês tenham o quê? Vontade. Está lá, são duas perguntas, uma atrás da outra no Livro dos Espíritos. Eles dizem que é muito fácil. O que nos falta é a vontade. Então, o difícil é aquilo que eu ainda não consegui fazer. Né? O fácil é aquilo que eu já consegui. É igual a dor. A dor pior é aquela que eu estou sentindo neste momento. Aquela que eu já parei de sentir, essa já foi, não sinto mais, né? A dor pior é a que eu sinto agora. Então continuemos, pois. Deixa eu ver se depois a gente volta ao nosso companheirinho aqui. Então, o nosso dupla de médicos, Carl e Francis, fizeram uma pesquisa, né? E descobriram sugestões fáceis e prazerosas para fortalecer o seu sistema imunológico e prolongar a nossa vida. Poxa, irmã, o que tem a ver com o assunto que você veio trazer, esse monte de coisas que você falou aí? A gente falou que ia falar sobre perdão. Falamos que ia falar sobre o Cristo. Dissemos que o Cristo é o médico de nossas almas. Falamos que ele é
terapeuta, e a sua mensagem, a boa nova, o evangelho é a terapêutica, né? Será que é? Olha aqui, Mateus capítulo 18, versículo 15. Vamos lá, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, está também em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 4. Erro e perdão. Erro e perdão. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Alguém viu alguma semelhança entre o que eu estou lendo aqui e o conselho da nossa dupla de médicos, quando ele vai falando ali que se você tem algum rancor, alguma raiva, se alguma coisa te incomoda com relação a alguém, o que ele diz que você tem que fazer? Procurar esse alguém, dialogar com ele. Mas de que forma que ele diz? Não Jesus, os médicos têm que dialogar, têm que procurar de uma forma calma, educada. Por quê? Você está querendo fazer o quê? Você está querendo fazer um favor àquele companheiro quando você o procura, achando que ele te ofendeu? Você está querendo fazer um favor a ele? Não. Você está querendo fazer um favor a quem? A mim mesmo. Por quê? A quem interessa que eu fique são? A mim ou a ele? A mim. Não é? Então eu vou lá e procuro. Então olha o que o nosso terapeuta nos diz. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Só vocês dois. Não precisa ninguém estar sabendo disso. Né? Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Né? Mais um que está no seu time. Você deixou de ter um inimigo para ter um amigo. E lá no capítulo 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo? Bem-aventurados os misericordiosos. Tá? Misericordiosos. E tem um outro capítulo que fala o que? Amai os vossos inimigos. Olha que interessante. Eu tenho que amar os inimigos, eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que perdoar. Para o bem deles? Não. Para o bem próprio, meu próprio bem. Medicina, nos seus conhecimentos de hoje. Religião. Por isso que às vezes a gente conversa, né, quando eu vou falar em alguma casa, eu já ouvi isso e acredito piamente. Não tem nenhuma diferença entre religião e ciência. São duas faces de uma mesma moeda. Até porque o que é religião? Vem do religare, não é isso? Não é isso que é religião? Religare. Religar, voltar. E religar a quem? Ao Criador, não é? Não é isso? E onde que estão? Quem é aquele que criou as leis cósmicas que regem o universo infinito? Não foi o mesmo que nos criou? Então, quando eu estou me religando ao Criador, eu estou, a partir do momento que eu me esforço, tendo a possibilidade de conhecer mais sobre o quê? Sobre as próprias leis cósmicas que regem o universo infinito. E ciência, ela trata de quê? Das leis cósmicas que regem o universo infinito. Primeiro a gente começa a tentar descobrir as leis que regem a matéria onde nós estamos mais próximos. Depois a gente descobre que não existe só
matéria. Aliás, a gente descobre que nem existe matéria. Ou existe? O que vocês acham? Existe matéria ou não existe matéria? O que é matéria? A gente já falou isso aqui e já ouviu muito. O que é matéria? Hã? Energia condensada. Não é? O que é energia? Matéria eterizada. Então, energia é matéria e matéria é energia? É isso? É. E nós temos um corpo material e podemos dizer também que temos um corpo o quê? Energético, não é? A única diferença é a escala de densidade, que pode estar no extremo mais etéreo, energia pura, né? Até o extremo mais denso, matéria densa. É mais ou menos isso? Mais ou menos, né? Eu conheço pouco disso daí, mas eu e mais o resto do mundo conhece pouco disso daí. Não é verdade? A gente já começou aqui, que a gente estava vendo recentemente algumas descobertas científicas, e os nossos amigos cientistas descobriram uma coisa chamada matéria escura, não é isso? Foi recentemente? Matéria escura, não é matéria escura porque ela tem cor preta, não. É matéria escura no sentido de ser desconhecido, por isso é chamada de matéria escura. Só que matéria escura representa quanto por cento do nosso universo? 96% do nosso universo. Então, daquilo que não é... E sabe quanto que nós conhecemos de matéria escura? Nós, os cientistas, eles dizem, sabe quanto que eles conhecem de matéria escura? Nada. Não conhecem absolutamente nada. Acabaram de descobrir e não sabem nada a respeito. Ou seja, a gente acha que conhece menos de 4% do nosso universo. Porque nem essa matéria que não é matéria escura, a gente ainda não conhece direito. E ela só compõe menos de 4% do nosso universo. Então a gente conhece muito pouco. Muito pouco. A gente acha que conhece muita coisa. Aí a gente vai entender, né, Sócrates, né? Quando ele vai lá dizer que realmente ele é o homem mais sábio da Grécia. Por quê? Porque ele é o único que reconhece a sua própria ignorância, né? Então, por isso ele se diz o homem mais sábio da Grécia. Porque ele reconhece a própria ignorância. E nós vemos aí cada vez como isso é verdade. Como aquele filósofo, né? Como aquela alma, não é à toa que ele é um dos espíritos que colabora com Kardec na hora de trazer os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sócrates não traz alguns, Sócrates, Fênelon e outros, né? Vamos lá. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja estabelecida toda a questão. O que importa então é que se esclareça. Eu primeiro vou tentar fazer isso junto, só com ele. Depois eu trago alguém que possa me ajudar para que aquela situação fique bem esclarecida. Não é isso? E se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. Você sabe o que significa esse termo igreja nesse contexto? Igreja era a iglesia, que era a reunião de pessoas, né? que se ajuntavam, que formavam uma determinada comunidade. Então é por isso que ele fala aqui, diz-o à igreja. Essa igreja é assembleia, né? Aí está aqui, popular dos anfitriões em Delfos, de soldados, lugar da assembleia, e por extensão, congregação dos filhos de Israel, comunidade cristã, local das reuniões. Então não é o termo igreja que a gente entende hoje. O que eu estou lendo aqui? Eu estou lendo a tradução desse termo do grego para o português.
né? Na tradução do nosso Haroldo Dutra Dias. Ele vai trazendo os termos e ele traz várias, não só aquela tradução que ele escolhe, mas também outros termos que servem de tradução para aquele vocábulo. Então, continuemos. Se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Ou seja, deixa de lado, não é? Deixa de lado, segue a tua vida, você fez o que você podia. Se também se recusar, aí ele diz, vos digo que tudo que ligardes, ele continua, capítulo 18, versículo 18, vos digo que tudo que ligardes sobre a terra estará ligado nos céus. Interessante, né? Tudo que ligardes sobre a terra estará ligado nos céus. Quando a gente vê num texto desse a expressão céus e terra, o que é uma expressão idiomática? O que vocês acham que quer dizer? A gente não sabe, eu não sei nada de grego, muito menos de hebraico. Eu só fico lendo as traduções, as explicações que o Haroldo nos dá, porque ele sim, ele fala grego e fala hebraico. Quando ele diz céus e terra, ele quer dizer tudo. Todos os planos. Tudo. Então, não só plano, todas as coisas. Tá? Quando lá no início do Gênesis, quando diz que Deus criou o céu e a terra, ele quer dizer que, nessa expressão idiomática hebraica, quer dizer que Deus criou tudo. Todo o universo. Isso que ele quer dizer com céus e terra. Naquela cultura, céus e terra, esses antagônicos, né? Quer dizer todas as coisas. Então, quando ele diz aqui, vos digo que tudo que ligar sobre a terra, ou seja, em todos os lugares, estará ligado nos céus, em todos os lugares. E tudo que desligar sobre a terra, estará desligado nos céus. Se tens alguma contenda com teu irmão, vá lá, né? E resolve entre tu e ele, não é isso? Para que aquilo dali não se mantenha para sempre. Onde que nós resolvemos as nossas diferenças, as nossas contendas? Aqui, né? Não é isso? Ele diz para também aproveitar enquanto está a caminho com ele, não é isso? Novamente vos digo que se 2 de vós estiverem de acordo sobre a terra a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes acontecerá da parte de meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Interessante, né? Quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu o perdoarei? Ele não fala quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão, né? Ele diz quantas vezes pecará o meu irmão contra mim para que eu continue perdoando. Serão até 7 vezes? Pergunta Pedro, né? E Jesus lhe diz, não te digo que 7, mas 70 vezes 7. 7, a gente lembra que na cultura hebraica, 7 é um ciclo, né? É um pequeno ciclo. Sempre um pequeno ciclo é um ciclo de 7 dias, né? Não é isso? O mundo foi criado em quantos dias? 7 dias, né? É um ciclo. Não tem nada a ver com as 24 horas do dia, né? É isso? Então, quantas vezes eu teria que perdoar? 7 vezes? Um ciclo inteiro de perdão? Aí o que ele diz? Não, 70 vezes 7 vezes. 70 é tudo, é o todo. Lembra lá quando ele fala das nações? Quantas tribos formam o povo de Israel? Alguém lembra? Quantas nações formam Israel? Quantas tribos? 12 tribos. Não é isso? Não são 12 tribos?
formam os filhos de Israel, cada uma vai formar na simbologia lá, cada uma vai formar uma nação. Mas quando ele vai falar sobre as outras nações que não são as 12 tribos, como que ele diz? Ele fala para os 70 povos, ou seja, para todos os povos, não só os filhos de Israel. Então 70 também é outra simbologia, quer dizer tudo. Então não vai perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, indefinidamente. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Sempre. Então, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Serão até 7 vezes, e Jesus lhe diz: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esse pequeno trecho de erro e perdão, será que tem alguma coisa a ver com o que a gente acabou de ler aqui de sentir-se bem? O que vocês acham? Tudo a ver? Hã? Bom, no Evangelho tem um livrinho aqui, é o Evangelho por Emmanuel, né? Para quem não conhece, isso aqui é o seguinte: foi feita uma coletânea de todas as mensagens de Emmanuel, e o nosso companheiro organizador, ele pegou o versículo, quando Emmanuel pegava e cita um versículo e faz um comentário em cima daquele versículo, ele foi reunindo isso aí de toda a obra do Chico, onde tem, e formou esse livro. Aqui ele tem o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, onde ele fez esse trabalho de organização. É um livro da FEB, é muito interessante. E na página 437, ele vai tratar sobre exatamente essa parte, que é o capítulo 18, versículo 15 do Evangelho de Mateus. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. O Emmanuel, ele aprendeu isso daí, a fazer comentários através de versículo por versículo da Bíblia como um todo, seja do Velho como do Novo Testamento. Onde que a gente vai ler sobre isso? A gente vai ler sobre isso no livro Renúncia. Quem que conhece o livro Renúncia? Renúncia é um romance, psicografia do Chico Xavier, onde lá conta a história de Alcione. Eu já até comentei sobre isso aqui em outras casas, né? E onde ela conhece Padre Damiano, né? Padre Damiano é o nosso querido Emmanuel. E lá ele aprende essa maneira, ele desenvolve junto com Alcione, na verdade ele aprende com Alcione, a forma de se comentar o Evangelho versículo por versículo. É o chamado comentar o Evangelho miudinho, né? Porque cada versículo em particular tem um mar de ensinamentos. Então a gente separando cada versículo e ligando aquele versículo com outros versículos em diferentes posições, seja do Velho como do Novo Testamento, nós conseguimos perceber novos e valiosos ensinamentos. É o que os hebreus, né, os judeus chamam de colar de pérolas, onde cada versículo desse é uma pérola, e aí você pega essas pérolas e liga diversas pérolas e forma um colar, forma um novo ensinamento. Então ele fala assim: no exame do perdão,
observemos o ensinamento do Cristo acerca do perdão. Note-se que o Senhor afirma convincente: se o vosso irmão agiu contra vós, isso quer dizer que Jesus principia considerando-nos na condição de pessoas ofendidas, incapazes de ofender, ensinando-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros do trato fraternal. Então eu preciso sempre perdoar, jamais ofender. Porque se eu parto para a vingança ou para o próprio amargor, eu estou me ofendendo, não estou? E também estou ofendendo o meu irmão. Nas menores questões de ressentimento, sujeitemo-nos desapaixonadamente ao autoexame. Se alguém me ofendeu, se eu tenho por conta que alguém me ofendeu, o que eu faço em primeiro lugar? Faço um autoexame. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas, desenvolvidas por nós mesmos. Será que não fomos nós mesmos os provocadores daquela atitude? Antes de agredir, então nós temos que autocriticar. Se do balanço de consciência estivermos em débito para com os outros, tenhamos suficiente coragem de solicitar-lhes desculpa. Olha que interessante. Ao invés de esperar o perdão, eu faço uma análise, e se eu estiver em minha consciência algo pesando, poxa, ele me ofendeu, mas eu dei aso para que isso ocorresse. O que eu tenho que fazer? Ir lá e pedir perdão. Mas pedir perdão a quem te ofendeu? Isso mesmo, pedir perdão a quem te ofendeu. Qual é a lógica desse fato? Quem que é o beneficiado? Ele ou nós? Nós. Então, como diria um amigo nosso, ele é uma pessoa que tem bastante aquinhoada, de recursos materiais. Só que ele faz muita caridade, muita mesmo. Aí uma vez uma companheira chegou e falou: poxa, você é uma pessoa tão boa, Você é uma pessoa tão caridosa, você faz tudo aí. Ele falou: não é bem isso não. É porque eu faço isso porque eu sou egoísta mesmo. É porque eu descobri que eu tenho tudo que eu tenho. Claro que ele fala brincando, Eu descobri que eu faço isso para poder. Eu tenho um monte de coisas. Eu passei a minha vida amealhando recursos. Agora eu tenho que fazer alguma coisa para alguém, Eu faço isso porque isso me faz bem. É por gostar de mim que eu faço isso, porque eu gosto do outro não. Claro que ele fala brincando. E aqui a gente adapta bem a nossa situação. Então eu tenho que fazer isso porque eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que compreender, porque eu estou fazendo bem a mim mesmo. Eu estou sendo profundamente egoísta, não é? No bom sentido. Então, se do balanço da consciência estivermos em débito para com os outros, tenhamos suficiente coragem para solicitar desculpas, diligenciando sanar a falta cometida e articulando o serviço que nos evidencie o intuito de reparação. Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, e se eu realmente me sentir ferido ou injustiçado, o que eu faço então? Revido? Emmanuel diz assim: esqueçamos o mal. Então, se sentimos realmente feridos ou injustiçados, então esqueçamos o mal. Na hipótese de o prejuízo alcançar-nos individualmente e tão somente a nós, reconheçamos-nos igualmente falíveis e ofertemos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajuste. Se, porém, o dano em que fomos envolvidos atinge a coletividade, cabendo à justiça e não a nós o julgamento do golpe verificado,
é claro que não nos compete louvar a leviandade. Ainda assim, podemos reconciliar-nos com os nossos adversários em espírito, orando por eles e amparando-os por via indireta, a fim de que se valorizem para o bem geral nas tarefas que a vida lhes reservou. Olha que perspectiva diferente que Emmanuel nos leva a pensar. E isso para o nosso próprio bem, isso para a nossa própria saúde. Quem está dizendo isso? Irmão, você está dizendo isso porque isso é religião, é porque você é muito cristão, porque Emmanuel... Não, meus amigos, a gente acabou de ler, só que com outras palavras, que isso faz bem à nossa saúde, que isso nos faz viver melhor, que isso beneficia o nosso sistema imunológico e que isso nos faz adoecer menos. Está vendo? Até porque eu gosto muito de mim, eu tenho que gostar do outro. Está terminando. Eu também já estou terminando. De qualquer modo, evitemos estragar o pensamento. Olha que interessante, as mesmas coisas com palavras diferentes. De qualquer modo, evitemos estragar o pensamento com o vinagre do azedume. Nem sempre conseguimos jornadear nas sendas terrestres junto de todos, porquanto, até que venhamos a completar o nosso curso de autoburilamento no Instituto da Evolução Universal, nem todos renasceremos simultaneamente numa só família e nem lograremos habitar a mesma casa. Por isso que eu tenho que reconciliar-me com o meu inimigo enquanto eu estou a caminho com ele. Porque não existe nenhuma garantia que eu em breve vou ter uma nova oportunidade. Não é? Então, se alguém fez algo contra mim, perdoa. Se eu fiz algo, acho que fiz algo contra alguém, fiz meu autoexame e acho que fiz algo contra alguém, perdoa. Perdoa enquanto é tempo. Porque lembra o que ele falou, o que Jesus fala lá em Mateus? Né? Sigamos assim de nossa parte, vida fora, em harmonia com todos, embora não possamos a todos aprovar. Eu posso até não aprovar o proceder de um irmão ou de uma irmã, mas isso não me dá o direito de desgostá-lo, né? Ou ter alguma coisa contra ele. Ao contrário, o que ele diz para a gente fazer? Para a gente orar para que aquele companheiro ou aquela companheira altere o seu proceder. Não é? Sigamos assim de nossa parte vida fora em harmonia com todos, embora não possamos a todos aprovar, entendendo e auxiliando desinteressadamente aqueles diante dos quais ainda não possuímos o dom de agradar em pessoa, e rogando a bênção divina para aqueles outros junto de quem não lhes será lícito apoiar a delinquência ou incentivar a perturbação. Ou seja, eu jamais vou apoiar algo que o meu irmão ou a minha irmã esteja fazendo de incorreto, mas não sou eu que vou lá aplicar a correção naquele irmão, porque quem é que vai corrigi-lo? Aquele mesmo que me corrige. E quem que verdadeiramente me corrige? Quem que te corrige? Hã? Não.
Eu mesmo. Consciência. A consciência. Deus, em verdade, Ele só nos dá os caminhos, Ele só nos dá as ferramentas. Nós é que, de posse das ferramentas, fazemos o trabalho. Não é? Nós é que temos esse hábito, né, de dizer assim, de uma forma bem cristã, né? Fulana me fez isso, mas Deus está vendo. Amanhã, né? A gente é que imputa essa responsabilidade para Deus, mas isso é coisa nossa. Ou na reencarnação, né? Porque aquela megera que eu tenho lá em casa, ela vai ver na próxima encarnação o marido que ela vai ter. Vai ter o marido que ela merece. Não é assim? De uma maneira muito bondosa, né? A gente pensa assim. Ela pensa a mesma coisa da gente, né? Não é nada disso, né? Na verdade, nós temos as oportunidades necessárias para o nosso progresso. E precisamos aproveitar essas oportunidades que recebemos. Porque muitas nós já malbaratamos. Senão não estaríamos aqui, né? Ainda nesse beabá, né? A gente já tinha passado adiante há muito tempo. Tem algum minutinho? Eu já tenho? Meus queridos amigos e amigas, nosso propósito é que, com aquilo que a gente leu e comentou, saiamos daqui todos com uma pulga atrás da orelha, né? Sabiamente tem um dizer que fala assim: não são as respostas que movem as nossas vidas e que movem o mundo, né? São as perguntas. Então, cada vez que a gente vai falar, vai conversar em algum lugar, tudo que a gente quer é que aqueles que nos ouvem, encarnados e desencarnados, ao terminar o nosso compromisso de falar, fiquem com a mente cheia de perguntas, não cheia de resposta, porque quem sou eu para dar resposta? Ninguém dá resposta a ninguém, né? As respostas nós buscamos e nós mesmos as encontramos. Ninguém dá resposta. Então, a minha felicidade é, se eu puder, ao terminar essa fala, de deixar a cabeça de todos aqui cheia de perguntas, cheia de curiosidade, para que quando chegar em casa, buscar o Evangelho, buscar na internet algumas informações, buscar os comentários de Emmanuel, né? A psicografia de Chico Xavier, e buscar resposta para as perguntas que a gente colocou na mente de cada um. Só para terminar, eu tenho a maior inveja daquelas pessoas que decoram, entendeu? Mais ainda daquelas que planejam. Vocês percebem que eu não decoro nem planejo, né? Obviamente, eu não vou querer ser leto, porque eu acabei de abrir, né? Não poderia tê-lo decorado, e vou apenas lê-lo, porque será uma surpresa para todos nós. Sou o lavrador que fez rude bisonho a sementeira luminosa e rara, do trigo louro e rútido do sonho, sonho lindo que a nada se compara. Não reparou o labor triste e enfadonho, regou chorando a terra que lavrara, e de alma ingênua e coração risonho, esperou confiante o sol da seara. Passados os trabalhos e os tormentos, quando aguardava a messe jubiloso, uma grande esperança insatisfeita, eis que aparecem os arrasamentos, e o pobre, desgraçado e desditoso, perdeu tudo no instante da colheita. Então, que sejamos nós que tenhamos perdido pela última vez anteriormente a colheita, e que as sementes que por acaso tenham caído em nossas mentes a partir de hoje possam ser o fruto que haveremos de colher
de uma maneira mais perfeita amanhã, porque ninguém colhe aquilo que não semeou. Obrigado.